Quando nós trabalhávamos com os tipos primitivos e queríamos representar um conjunto com muitos elementos desse tipo, como por exemplo um conjunto de inteiros, nós declarávamos um vetor. Quando você precisa representar um conjunto de dados que é descrito por uma estrutura, é também possível que você declare um vetor de tipo estruturado. Qual é a diferença? Em um array que é de um tipo primitivo, como por exemplo int, todos os elementos deste array são do tipo int. Então veja que você pode acessar esses elementos com base no índice. Quando você declara um array de um tipo estruturado, a diferença é que agora em cada um desses índices aqui, você tem uma estrutura. Então, para cada elemento em um índice desse vetor, utilizando o operador de ponto, você também vai poder acessar os campos da estrutura. Para ficar mais claro como trabalhar com vetores e estruturas ao mesmo tempo, vamos resolver aqui um pequeno exemplo. Crie um programa no qual são cadastradas N pessoas. Os dados de cada pessoa são o nome, a idade e o salário. Feito isto aqui, então você tem que mostrar na tela quantas pessoas entre 25 e 30 anos recebem acima de R$ 2.500. Mostre também qual é a média salarial considerando todas as pessoas. Então vamos aqui resolver este exemplo. Veja no caso que eu já deixei a estrutura pronta para acelerar um pouquinho. Então a minha estrutura pessoa é descrita por uma variável chamada nome, que é uma cadeia de caracteres, que pode conter até 50 caracteres. É descrita também por uma variável inteira, que armazena a idade, e uma variável do tipo float que guarda o salário. Então tenho três campos aqui descrevendo uma pessoa. Se eu quisesse no meu programa representar uma única pessoa, eu poderia declarar uma variável do tipo pessoa. Aqui no exemplo a variável p. Mas agora, como eu quero cadastrar N pessoas e esse N vai ser informado pelo usuário, então eu preciso trabalhar de uma maneira genérica, considerando a quantidade de pessoas que podem ser cadastradas. Então, nesse caso aqui, eu posso declarar um vetor chamado v, que é do tipo pessoa. E aqui, neste caso, eu preciso definir também qual é a capacidade desse v. Então, lá em cima eu já tinha um max n definido como 100. Ou seja, o que é v? É um vetor que contém 100 elementos e cada um destes elementos é do tipo pessoa. Então, internamente, de cada um desses elementos, eu tenho um espaço para guardar o nome, um espaço para guardar o salário e um espaço para guardar a idade. Ok, então vamos perguntar agora ao usuário quantas pessoas ele vai cadastrar. Então, informe a quantidade. Uma vez que o usuário agora tenha informado quantas pessoas ele deseja cadastrar, vamos então proceder para a leitura. Então, para um valor i que começa em 0, enquanto i for menor que n, i mais mais. O que significam estes valores de i? Então, estou gerando cada um dos índices do meu vetor v, começando de 0 e indo até n menos 1. Tal qual eu fazia para um vetor de inteiros, por exemplo. Então, primeiro, informe nome. Agora eu preciso efetuar a operação de leitura do nome. Então, cin, ponto, getLine, podemos ler o nome completo das pessoas. Onde é que está esse nome? Então, o meu vetor v é que armazena as pessoas. Nesse vetor v, acesse o iésimo elemento no índice i. E neste elemento do índice i, acesse agora o campo nome. Então veja, vá no vetor v, no campo nome. E aqui, max nome caracteres. Ok. Agora vamos ler o salário e a idade. Então informe a idade. Onde é que está a idade? Está no vetor v, no índice i, ponto idade. Cout, informe o salário
Onde é que está o salário? Então, novamente, está dentro do vetor V, o índice I. Aqui tem um pequeno detalhe. Ó. Como eu li um valor inteiro, para depois começar a ler uma cadeia de caracteres, então é interessante que antes eu utilize o cin.ignore para que a leitura da cadeia de caracteres não seja ignorada. Tá? Então por que eu estou colocando aqui no começo do for? Porque depois que eu leio os dados de uma pessoa, eu ainda leio um número e volto para ler a cadeia aqui. Então sempre antes de começar a ler o nome, que é uma cadeia de caracteres, eu utilizo o cin.ignore aqui. Vamos verificar se o programa está compilando direitinho. Ok, então até aqui nenhum erro. Vamos agora gerar o nosso relatório. Então eu poderia fazer a impressão dos dados também, bastaria utilizar o cout e esta mesma ideia aqui para acessar os valores. Então você pode tentar fazer isso na sua versão. Vamos ao nosso relatório. Então nós temos que contar quantas pessoas estão entre 25 e 30 anos e ganham mais de 2.500. Então para isso nós teríamos um contador. E nós também temos que calcular a média de todos os salários. Então vamos colocar aqui a soma dos salários, começando em 0, e também a média. Ok, como é que nós vamos agora contar quantas pessoas estão dentro daquele critério? Precisamos percorrer o nosso vetor com todos os dados, do primeiro até o último elemento, e precisamos verificar com uma condição dentro de um if. Então, se o iésimo elemento do vetor atende àquela condição, o nosso contador é incrementado. Então, se no meu vetor, no índice I, ponto idade, eu tiver um valor que está entre 25 e 30, e eu tiver também um salário maior que 2.500, então meu contador, tem uma ocorrência de alguém que se encaixa nesse critério. Como eu tenho que calcular a média de todos os salários, eu posso já aproveitar esse laço de repetição, porque ele itera sobre todo o vetor. Então fora do if aqui, para aproveitar todos os índices I, o que é que eu vou fazer? A minha soma dos salários recebe ele próprio mais o salário que estiver em cada um dos índices I. Então aqui tem a soma dos meus salários. Finalizando o laço de repetição, já que eu tenho a soma, vamos calcular a média. Então a média é a soma dos salários dividido pela quantidade de pessoas. Ok, vamos agora imprimir o nosso relatório na tela. Então, cout acima de 2.500, considerando a faixa entre 25 e 30 anos, que eu teria conte pessoas, e qual seria a minha média salarial. Então, média salarial, eu teria aqui a minha variável média. Então, recapitulando o que nós fizemos. Declaramos uma variável n para o usuário informar quantas pessoas ele vai cadastrar. Declaramos um vetor que é do tipo pessoa, ou seja, cada elemento é uma estrutura. Para cada um dos índices desse vetor, realizamos a operação de leitura da estrutura. Então lembre aqui que o colchetes relacionado a esse vetor vai sempre ao lado do identificador do vetor. O nosso vetor é V. Tá? Então VI. E depois você informa qual é o campo que você quer acessar dentro desse elemento I. Depois que nós tínhamos os dados, então iteramos sobre o vetor, analisamos se o elemento I se adequa à condição do relatório, se sim, contabilizamos, e aqui
Sem considerar a condição, somamos todos os salários. Por fim, calculamos a média dos salários e imprimimos o resultado. Então vamos testar o código que foi escrito. Então informe a quantidade de pessoas. Vamos cadastrar 3. Então vamos colocar aqui Luciana, idade 34, vamos colocar 29. O salário, vamos colocar 2.600, que é para cair naquela faixa do relatório. Outro nome é Ricardo, informe a idade 34, salário 1.300. Por último, vamos colocar aqui Maria, idade 58, salário 4.600. Então aqui temos uma pessoa que ganha acima de 2.500 e está entre 25 e 30, e aqui nós temos a média dos salários. Então, problema resolvido. Note que aqui eu criei um vetor, mas é perfeitamente possível, se você estiver resolvendo um problema que demande, que você declare também uma matriz. Tá? Para declarar uma matriz de estruturas, basta que você informe aqui também qual é o tamanho da segunda dimensão. Então, nesse caso aqui, V seria uma matriz em que cada elemento desta matriz é uma estrutura. Como é que eu faço esse acesso? Por exemplo, se eu estivesse num for dentro do outro, utilizando IJ, para cada elemento I e J, ponto, eu teria aqui um dos campos a serem acessados. Então, exatamente da mesma forma como eu percorria uma outra matriz. Cada um dos elementos da matriz é uma estrutura do tipo pessoa.